Graça e paz, boa noite. Mais uma vez estamos voltando aqui, né? Teologando com a palavra de Deus, palavra de Cristo, teologia básica, teologia bíblica básica. O livro é o livro de Lucas, o capítulo é o capítulo de número 7, a partir do versículo de número 33 em diante. Jesus aqui, ele começa a falar a respeito de João Batista, nos primeiros, do versículo 24 ao 32. Aí começa a fazer então uma crítica à hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, ou seja, dos líderes religiosos daquela época. E logo após ele continua então dissertando sobre a sua crítica. Ele diz assim: pois veio João Batista, não comendo, não bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Por quê? Porque João Batista veio expor a hipocrisia deles, né? Colocar eles então no seu devido lugar, alertando a todos aqueles que eram ensinados e aconselhados por esses líderes religiosos hipócritas de que nada do que eles faziam ou falavam eles praticavam em sua vida. Tá aí uma grande advertência para nós que somos futuros líderes, ou para nós que já somos líderes, né, de nós não vivermos uma vida hipócrita, não viver uma vida falsa, mas viver uma vida de acordo com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus, sermos cristãos então verdadeiros, o que é melhor de tudo, né? Aqui ele também vai dizer assim, ele continua então a sua dissertação, ele diz assim, versículo 34, veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, e dizeis, é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, quer dizer, eles tinham então, dentro da sua cabeça, que criticando no caso João Batista, que fazia tudo aquilo que eles achavam, entre aspas, corretos, né? Mas os criticava por causa da sua hipocrisia, por causa da sua falsidade, por causa da sua falsa religião, né? Por causa que eles falavam e não praticavam aquilo que falavam, eles faziam uma crítica veemente em cima deles. Veemente, mas não verídica. Vamos outra coisa, Jesus. Então, ao contrário de João, come, bebe, senta com os pecadores, come com eles e diz, então, esse aí é um glutão e bebedor de vinho. Ou seja, Jesus também veio para expor a falsa religião, a hipocrisia, a falsidade deles. E aí, claro, criticaram então Jesus também por causa disso. Nem porque, quando João Batista ele apareceu, né, pregando no deserto da Judéia, batismo de arrependimento para a remissão de pecados, apresentando a vinda do Messias, do reino de Deus, ele começou a tirar muitas pessoas ali dos ensinos daqueles fariseus, né? E essas pessoas então começaram a seguir João Batista. Quando veio Jesus, então ali naquele momento ele foi batizado, né, por João Batista, ele falou, por várias vezes ele diz, eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, tal, e aponta ele como o Cordeiro Santo de Deus, como o Messias prometido pelos profetas, pelo Antigo Testamento todo, nos Salmos e até mesmo no Pentateuco. Então, as pessoas deixaram, então ali naquele momento, algumas pessoas deixaram de seguir a João Batista e foram seguir então a Jesus Cristo, uma vez que ele é o rei dos judeus, ele é o Messias prometido há tanto tempo atrás, naquela época. E aí então os fariseus e saduceus ficaram aborrecidos que cada vez mais Jesus pregava a verdade, não só pregava, mas praticava, assim como realizava curas, milagres, prodígios, sinais e maravilhas.
Então começou a correr a fama de Jesus a tal ponto que Jesus ia numa sinagoga, a sinagoga lotava. Né? Jesus entrava numa casa para poder descansar, para poder comer, a casa lotava. Né? E isso ali nas cidades onde os próprios fariseus, onde os próprios líderes religiosos moravam. E ali então havia muito ciúme, havia muita inveja daqueles líderes religiosos daquela época. Comentário: não diferente dos dias de hoje, ok? Não diferente do dia de hoje. Basta que alguém apareça aí no campo da teologia, uma novidade, um homem falando a verdade, vivendo a verdade, e aí já começa então aqueles burburinhos, por causa que vamos perder gente, né? E, enfim, vamos perder dízimo, vamos perder dinheiro, as nossas igrejas vão esvaziar, né? E aparecem aí nesse cenário aí digital, até no cenário físico mesmo, né? Não só no cenário digital. Então, o que acontece? Nesse mesmo campo aí, da mesma forma que acontecia antigamente, acontece nos dias de hoje. Começam a contar uma porção de mentira, falar coisas que não são verdade, fazem críticas a esses homens sérios aí da palavra de Deus, homens que não só falam, mas praticam a palavra de Cristo, e caluniam e fazem uma porção de coisa com essas pessoas. Mas elas continuam em frente e graças a Deus, Deus tem mantido elas aí no mundo para fazer a diferença no mundo. Se não fosse isso, irmãos, ser bem sincero com vocês, eu acho que não faria sentido. Não faria sentido para mim, não faria sentido para você que quer seguir a palavra da verdade, que quer aprender a sã doutrina, saber aquilo que é verdadeiro, né? Não faria sentido se esses homens de Deus não estivessem por aí proclamando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus na verdade. Vamos lá, vamos seguir em frente aí, então, só para você entender que nos dias de hoje ainda há os seus religiosos, ainda há esses hipócritas, esses falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, que só querem aí lucrar em cima do povo e se tornarem então os mestres deles e tal, coisa que não é o nosso objetivo. Aqueles que são honestos com a palavra de Cristo nunca querem ser o mestre de ninguém. Queremos apenas falar da palavra de Deus, ensinar as verdades do Senhor para a edificação do reino de Deus, não para a edificação ou quantidade de pessoas ou demonstração de poder, nada disso. O maior poder que pode existir na face da terra é um poder, se bem que nenhum poder nos pertence. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Mas eu acho que o maior poder que nós podemos ter nessa terra, dado por Cristo e pelo Espírito Santo, é a gente poder falar, é a gente poder ensinar da palavra de Deus. E esse ensinar a palavra de Deus, então, desperta o coração daqueles que são ovelhas do Senhor, e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E a gente pode então colocar essas pessoas dentro do aprisco de Deus, dentro do reino de Deus, porque somos utilizados pelo grande pastor das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, né? É isso, pessoal, prestar bem atenção aí nesse mundo aí e ver quem são os verdadeiros e quem são os falsos, né? Jesus faz esse alerta aqui concernente a isso, fazendo um grande elogio a João Batista, que veio, cumpriu sua função, cumpriu sua meta ali diante de Deus, ok? Então, continuando aí, versículo de número 35 diz assim: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então não adianta falar falso, não adianta criticar, não adianta nada disso, porque os filhos na fé, aqueles que são filhos de Jesus, aqueles que são filhos de Deus, eles vão pegar e vão olhar e vão dizer: aqui há uma sabedoria de Cristo, aqui não há sabedoria de Cristo, né? E vamos seguir em frente, porque isso também
dentro dos dias de hoje não nos importa. O que importa é falar a verdade e praticar a palavra de Deus todos os dias. A partir do versículo de número 36 até o versículo de número 50 do capítulo 7, ele vai tratar a respeito de uma cena muito legal, muito inusitada, muito maravilhosa, muito fantástica. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Vamos lá? E outra coisa, muitas cogitações, tá? Algumas pessoas dizem que ela é Maria, outras dizem que é a irmã de Marta, outras dizem que é Maria Madalena, enfim, fazem vários comentários a respeito disso. Agora nós vamos confirmar para ver se esses comentários realmente são verdades, né? Não quero antecipar nada. Vamos lá. Diz assim, versículo 36 em diante, então. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estendendo, versículo 38, e estando por trás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, dentro de si, lá no seu pensamento interior. Disse assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Olha a hipocrisia. Dentro dele, ele está lá acusando Jesus de ser um falso profeta. Olha a hipocrisia. E acusando ele de estar ali sendo, né, manipulado, tocado por uma pecadora, dizendo que ele não sabia de quem se tratava. Né? Se ele fosse realmente profeta, tinha adivinhado isso. Então vamos lá, olha a hipocrisia, olha a falsidade desses religiosos daquela época. Então, aí ele continua assim, vamos continuar o texto aí. Aí ele diz assim, ó. Dizia, mestre, versículo 41 agora. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, como realizar o pagamento da dívida, então ele perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele quem mais devia foi mais perdoado. Respondeu-lhe: julgaste bem, Simão. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. As pessoas chegavam com os pés sujos da rua, né? Então vinha um servo da casa, chamava-se um servo da casa, o servo da casa que ele ficava ali só para fazer isso, ia lá, lavava o pé das pessoas, tal, enxugava para que a pessoa tivesse ali então com o pé limpinho e entrasse na casa, ok? Era uma forma de recepcionar as pessoas com bom grado, de bom coração.
Então pense nisso ao contrário. Então, esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste, Simão, ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não me cessa de beijar os pés. Ósculo é conhecido como ósculo santo. É quando você chama alguém para a sua casa, então ao atravessar da porta, você dá 2 beijos no rosto, seja homem ou mulher, era recebido dessa forma. Era uma forma de receber as pessoas na sua casa, chamado ósculo santo, dizendo que aquela pessoa é bem-vinda, dizendo que aquela pessoa é abençoada, dizendo que aquela pessoa está sendo aceita na sua casa de bom grado. Imagina isso ao contrário, na questão de Simão. E aí ele continua então ali, novamente ele diz assim, versículo de número 46. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Porque naquela época também era interessante que as pessoas, ao chegarem da rua também, pegassem para poder tirar um pouco daquela poeira, né, daquelas coisas, não só pegasse e passassem água, né, ou lavassem-se, mas também passar um óleo no rosto, até mesmo por uma questão de que você está no sol, ou mesmo que fosse de noite, né, no caso aqui, fosse de noite, um unguento, um perfume, né, um aroma suave para que você possa sentar à mesa ali e estar exalando então aquele bom perfume, e é sempre bom isso acontecer, né? Então ali Simão não tomou nenhuma das 3 atitudes, dizendo então para Jesus que, indiretamente dizendo para Jesus que ele não era nada bem recebido ali. Ele estava ali para fazer algumas perguntas para Jesus, para interrogá-lo, para saber qual era o objetivo de Jesus, enfim, essas coisas aí. Versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele que pouco amou se perdoa pouco, porque pouco ama. Versículo 48. E disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Por quê? Porque aquela mulher acreditou fidedignamente em Jesus. Ela acreditou que ele era o Messias prometido por Deus. Ela acreditou que ele era o Salvador do mundo. E ali, aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles religiosos que estavam ali à mesa, a única coisa que queriam era encontrar algo de que pudessem incriminar Jesus, para que pudessem prendê-lo ou mandá-lo matar de qualquer forma e de qualquer maneira. Mas eles nunca conseguiram fazer isso. A não ser, claro, quando Jesus o permitiu. Então, mais uma vez, Jesus demonstra a questão do perdão também, né? Então, quem é mais grato a Deus, né? Aquele que não cometeu muitos pecados ou aquele que cometeu grandes pecados? Não é quem é mais fiel, mas quem é mais perdoado. Claro que a pessoa que tem mais pecado, quando é perdoado seus pecados, a pessoa é mais grata, né? A pessoa, ali no caso da mulher pecadora, ela fez tudo aquilo que um dono da casa deveria fazer para receber um visitante.
Ao contrário que o visitante não fez, demonstrando então total desprezo àquela pessoa que está sendo recebida. Por causa de quê? Por causa que ali havia outros fariseus, outros religiosos, outros saduceus ali, outros líderes juntamente com ele. Então ele não queria demonstrar aquele apreço por Jesus, mas que ele trouxe ele ali para ser então indagado sobre a sua vida, de comer com pecadores, de beber, de, de não fazer jejum e essas coisas aí, né? Agora, no finalzinho aqui, versículo de número 50 é o versículo que eu quero tirar um pouquinho de tempo aqui para conversar um pouquinho com vocês. A tua fé te salvou, vai-te em paz, ele disse para a mulher. Então, Jesus ele diz duas coisas muito importantes e que aos nossos olhos elas são abstratas. Primeiro, o perdão dos pecados, eles são abstratos, né? Mas a mulher bem sabia. E os fariseus também sabiam dos pecados que aquela mulher tinha cometido. E quando aquela mulher saiu dali, ela saiu satisfeita, ela saiu em paz, principalmente em paz, e saiu salva por Jesus, né? E Jesus fala a respeito da fé daquela mulher, ela diz, a tua fé te salvou. A tua fé que acreditou que eu sou o Messias e que eu mereço então todas as honrarias que esse homem aqui não me deu. E aí ele diz, vai em paz, vai para tua casa, vai tranquilo. Não liga para nada do que esses caras aqui falaram, porque eles não sabem e não entendem de nada, eles não me reconhecem, eles não me conhecem, mas você me conheceu e pela sua fé você está salvo. É o que é o mais importante. Então nós temos que aprender uma coisa importantíssima aqui. O que salva? O que salva? É só o perdão dos pecados? Não. O que salva é você acreditar verdadeiramente em Jesus Cristo. Isso é o que salva. É você acreditar na obra salvífica de Cristo. Ele salvou e nos vivificou juntamente com Ele. É isso que nos salva. Ok? A verdadeira confissão, tá? A certeza, a convicção de fatos que eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que existem. Ou seja, aquilo que eu falei, são fatos. Quanto costuma dizer na área de direito que contra fatos não há argumentos, eles são fatos. Mas vamos lá. Capítulo de número 8, do versículo 1 até o versículo de número 3, vai se falar então as mulheres que davam assistência para Jesus, ok? Vamos lá. Capítulo 8 do livro de Lucas, a partir do versículo 1, diz assim: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então, ele sempre tinha, que é importante dizer, ele sempre tinha a companhia dos seus 12 discípulos, dos seus 12 escolhidos, dos seus 12 apóstolos. Naquele momento, eles ainda não eram apóstolos. Eles estavam sendo ensinados, então eram seus 12 discípulos. Outra coisa, ele andava, então, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Nos dando, então, tanto para os seus 12 discípulos, como isso foi distribuído para com as nossas vidas, o que devemos fazer. Em todos os lugares que nós estivermos, nós venhamos a trazer então ali o ensino e a pregação da palavra de Jesus, anunciando então ele como Senhor, como Salvador das nossas vidas e reconhecendo então a gente que somos pecadores e precisamos então do seu perdão e da sua remissão e da sua vivificação, para que nós que estávamos mortos em delitos e pecados tenhamos vidas juntamente com ele, ou no amado Jesus. Então, continuando aí, no versículo de número 2, ele diz assim também: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades,
Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, aquelas mulheres, mediante aqueles bens que ela tinha, então eles iam lá e davam todo o suporte financeiro para que Jesus pudesse ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e não lhes faltasse nada, ok? Isso é muito importante dizer, porque algumas pessoas daquela época desqualificavam as mulheres, e hoje em dia também ainda continua esse grande preconceito para com as mulheres. E as mulheres, elas são grandes ajudadoras da obra do Senhor. Nada mais importante do que Lucas trazer então essa ênfase nesse momento, falando correspondente às mulheres. Mesmo porque, já nos versículos anteriores do capítulo 7, eles menosprezaram, claro, aquela mulher. Ah, ela é pecadora, tá vendo aí? Se eles soubessem. Mas não era só a questão de Jesus ser um profeta ou não, era a questão da mulher ser pecadora mesmo, né? Também fazendo aquela crítica. Aí Jesus diz para ela, ó, vai tranquila, vai em paz, não liga para esses caras que eles estão falando não. Vai em paz para tua casa, porque a tua fé te salvou. E aqui, então, trazendo mais uma vez, Lucas, ele é incrível, porque mais uma vez ele traz esse lindo depoimento de que as mulheres que foram saradas, que foram curadas, que vinham acreditando em Jesus, eram aquelas mulheres que vinham com os seus bens e ajudavam, então, na pregação do Evangelho de Cristo. Depois disso, vem a questão aí da parábola do semeador. Uma parábola bem conhecida nossa, né? O semeador saiu a semear e uma parte da semente ela cai à beira do caminho, vem as aves e come. Logo após uma outra parte das sementes então cai em terreno pedregoso e ali então elas não criam raiz e acabam se secando. Depois uma outra parte ela cai entre os espinhos e os espinhos, e ela ao crescer, os espinhos pegam e sufocam aquela árvore, e diz que uma terceira semente então cai numa boa terra e ela cresceu e deu-se então uma grande árvore, e aquela grande árvore ela deu frutos e foi multiplicada então a 30, a 60 e a 100 por um. E ele diz assim, quem tem ouvidos ouça. Ele diz assim, quem tem ouvidos ouça. Uma palavra bem conhecida nossa também, como diz lá no livro do Apocalipse, quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Então vamos lá. Jesus ele mesmo traz essa parábola e ele mesmo explica essa parábola depois. Versículo de número 9, a explicação da parábola. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Aos demais, fala-se por parábola, para que vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. Aí eu quero dar uma paradinha aqui. Então, aqueles discípulos que estão ali perto dele, ele fala assim, olha, a outras pessoas a gente fala por parábolas. Porque só tem um jeito delas ouvirem e entenderem o que a parábola quer dizer. Quando Deus faz com que a escama dos olhos e os tampões dos ouvidos caiam e eles enxergam então o que aquela palavra verdadeiramente quer dizer. E quando aquela palavra então cai no coração dessas pessoas, elas frutificam, elas crescem e frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Agora vamos aqui então explicar a parábola. A gente não, Jesus mesmo vai explicar a parábola. Então começando aqui a partir do versículo de número 11, diz assim, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram
são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então, automaticamente, só beber um pouco d'água aqui. Então, automaticamente, vem os pensamentos do mundo, vem o diabo com suas sugestões, então arranca aquela palavra do coração das pessoas e não deixa nem que elas venham a quebrar a película exterior para que elas possam cair em terra e dar raiz. Automaticamente comem. Então ali entendam também essas aves dos céus como os demônios, como outras pessoas sendo usados pelos próprios demônios para retirar ou para atrapalhar a pregação do Evangelho de Cristo. Ou seja, atrapalhar a semente de cair e dar os seus frutos. Para que aquelas pessoas não sejam salvas, o que é mais importante. Versículo de número 13 diz assim: a que caiu sobre a pedra são os que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então, aqui essa semente, a palavra de Deus, quando cai num coração endurecido, a princípio ele recebe com alegria, né? Tá vivendo ali aquele momento, recebeu com alegria e tal, só que aquela semente, ela quando começa então a lançar as suas raízes, não encontra terra para que ali possa se firmar e crescer. Então ela acaba se secando. São aquelas pessoas que passam pouco tempo, muitas vezes dentro da igreja, e então as provações da vida, as situações que se levantam, elas levam as pessoas então a se desviarem do caminho. Versículo de número 14, Jesus então ele continua falando e diz assim: a que caiu entre os espinhos são os que ouvem e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, aqui o que a gente começa a enxergar? Aqui a gente vê que existe uma terra, lança-se então a semente, a raiz dá então a raiz, a árvore ela começa a crescer, então aquele cristão ele começa a se desenvolver, mas aí vem as questões do mundo, que a gente fala assim hoje em dia, né? Naquela época ele não falava dessa maneira, ele dizia os cuidados, as riquezas, os deleites da vida. Então, quer dizer, essas pessoas, elas começam a achar assim, eu não sou feliz, essa palavra, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, é muito cheio de regra, muito cheio de doutrina. Poxa, eu vejo as pessoas felizes aí, bebendo, comendo, indo pra festa, fazendo essa bagunça, aquela bagunça, enfim. Eu vejo pessoas enriquecendo, né? Indo trabalhar e fazendo as coisas, enriquecendo, enfim. E eu aqui parado dentro da igreja. E é isso que Jesus está querendo dizer. Está querendo dizer que elas crescem, chegam até a dar algumas folhas, mas não dão os seus frutos, porque e até dão, e aqui ele está dizendo até que dão alguns frutos, mas os frutos ficam verdes, eles não crescem, porque isso sufoca, e essas pessoas acabam por fim saindo também da igreja. Versículo de número 15, ele continua então, ele diz assim: a que caiu em boa terra são os que têm ouvidos, ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Olha aqui, a diferença. Aqui está a grande diferença desses para os demais. É que eles não só frutificam, mas eles frutificam com perseverança. Por quê? Porque os mesmos fardos vêm,
as mesmas provações vêm, as mesmas tentações vêm, as mesmas ciladas vêm, as mesmas situações se levantam, os mesmos problemas sobre a vida de todo mundo. Mas esse aqui em especial, esse que o coração dele, ele é um coração bom, é um coração reto, é um coração que retém a palavra, sabe? Essa pessoa, ela frutifica, ela dá muito fruto, né? Isso não significa que ela não passa por problemas e que não passa por dificuldades, mas ela é perseverante em Cristo Jesus e passa então por todos esses problemas, porque tudo na vida passa. O que fica? O que fica é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas e, mais uma vez, podemos falar, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos fortalece. Então, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus que nos faz chegar até esse momento maravilhoso da sua palavra. Quero agradecer desde já, a você que tem assistido aí essas aulas, o Teologando a palavra de Deus, teologando com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo, esse ensino bíblico teológico básico, né, para com as nossas vidas. Que Deus esteja abençoando a sua vida rica e poderosamente, que você esteja a cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero também abençoar a sua vida dizendo o seguinte: que o Espírito Santo de Deus esteja a cada dia mais ensinando você, quebrantando o teu coração, iluminando a tua mente, te dando sabedoria, te dando conhecimento e te dando o que é mais importante de tudo: paz. Graça e paz. Tenha uma noite abençoada de sábado, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Graça e paz.